1889, o Brasil passou por uma das maiores transformações de sua história: o fim da monarquia e o início da República. Com a queda do imperador Dom Pedro II, o novo governo precisava mais do que apenas mudar o sistema político. Era necessário reconstruir a imagem do país. A República precisava criar novos significados, novos símbolos e novas formas de representar a nação. Afinal, símbolos nacionais não são apenas desenhos ou músicas. Eles ajudam a formar a identidade de um povo. Foi nesse contexto que surgiram ou foram redefinidos elementos fundamentais da identidade brasileira, como a bandeira, o hino, o selo e o brasão. Além disso, ideias políticas e filosóficas como o positivismo tiveram grande influência nesse processo. Neste vídeo, vamos entender como a República construiu os símbolos nacionais e usou esses elementos para criar uma nova identidade para o Brasil. Um dos primeiros símbolos a ser redefinido após a proclamação da República foi a bandeira nacional. Durante o Império, a bandeira do Brasil possuía o escudo imperial e uma coroa, representando claramente o poder da monarquia. Com a queda do imperador, esses elementos deixaram de fazer sentido para o novo regime. No dia 19 de novembro de 1889, poucos dias após a proclamação da República, foi criada a nova bandeira do Brasil. Curiosamente, a bandeira republicana manteve várias características da bandeira imperial. O fundo verde e o losango amarelo permaneceram. Esses elementos continuaram representando simbolicamente a natureza brasileira e a riqueza do país. A grande mudança foi no centro da bandeira. O escudo imperial foi substituído por uma esfera azul com estrelas, representando o céu do Brasil no momento da proclamação da República. Cada estrela passou a representar um estado brasileiro. Além disso, foi incluída uma faixa branca com a famosa frase "Ordem e Progresso". Essa frase reflete diretamente a influência do pensamento positivista na formação da República. Assim, a bandeira se tornou um símbolo que mistura continuidade histórica e nova ideologia política. O selo nacional. Outro símbolo criado no início da República foi o selo nacional. O selo é um símbolo menos conhecido pela população, mas possui grande importância institucional. Ele é utilizado para autenticar documentos oficiais do governo brasileiro, garantindo sua legitimidade. Visualmente, o selo nacional é muito parecido com a bandeira. Ele apresenta a esfera azul com estrelas e a faixa com a frase Ordem e Progresso. Ao redor da esfera aparece a inscrição República Federativa do Brasil, reforçando a forma de governo adotado após o fim da monarquia. Esse símbolo representa a autoridade do Estado brasileiro e é utilizado em documentos diplomáticos, tratados e atos oficiais. O hino nacional brasileiro também está diretamente ligado ao período de transição entre Império e República. A melodia foi composta por Francisco Manuel da Silva, ainda no século XIX, durante o período imperial. Porém, após a proclamação da República, surgiu o debate: o Brasil deveria criar um novo hino ou manter o existente? Foi realizado até mesmo um concurso para escolher um novo hino republicano. No entanto, a população já estava muito acostumada com a música anterior. Por isso, decidiu-se manter a melodia original como hino nacional. A letra que conhecemos hoje foi escrita por Joaquim Osório Durque Estrada e oficializada somente em 1922, no centenário da independência do Brasil. O hino celebra a beleza natural do país, a liberdade e a grandeza da nação brasileira, ajudando a fortalecer o sentimento de pertencimento nacional. Para garantir que os símbolos nacionais fossem respeitados e utilizados corretamente,
O Brasil criou leis específicas para regulamentá-los. A principal delas é a Lei nº 5.700, de 1971, que define oficialmente os símbolos nacionais. Essa lei estabelece que os símbolos da República Federativa do Brasil são a bandeira nacional, o hino nacional, o brasão de armas e o selo nacional. A legislação determina também como esses símbolos devem ser utilizados, quando devem ser exibidos e quais são as regras para sua execução ou reprodução. Por exemplo, existem normas específicas sobre quando a bandeira deve ser hasteada, como o hino deve ser executado em eventos oficiais e até sobre a posição correta da bandeira. Essas regras ajudam a preservar o respeito e o significado desses símbolos. O brasão de armas do Brasil também foi criado logo após a proclamação da República em 1889. Ele possui um design bastante detalhado e cheio de significado. No centro aparece uma estrela de 5 pontas representando a unidade da nação. Dentro dela está a esfera azul, com as estrelas da bandeira. Ao redor do escudo aparecem ramos de café e tabaco, que eram produtos extremamente importante para a economia brasileira na época. Atrás do escudo aparecem espadas e elementos militares, simbolizando a defesa da nação. Na parte inferior está escrita a data da proclamação da República, 15 de novembro de 1889. O brasão representa o poder do Estado brasileiro e é usado em documentos oficiais, prédios públicos e instituições governamentais. Uma das influências mais importantes na construção dos símbolos republicanos foi o positivismo. O positivismo é uma corrente filosófica criada pelo pensador francês Auguste Comte, que defendia a ideia de que a sociedade deveria ser organizada com base na ciência, na ordem e no progresso. Muitos líderes da República Brasileira eram influenciados por essa filosofia, especialmente militares e intelectuais da época. A frase ordem e progresso, presente na bandeira nacional, vem diretamente de um lema positivista: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Essa ideia expressava o desejo de construir um país moderno, organizado e voltado para o desenvolvimento. Por isso, o positivismo deixou uma marca profunda nos símbolos nacionais brasileiros. Mais do que elementos visuais ou música, os símbolos nacionais têm uma função social muito importante: construir identidade e promover unidade entre a população. O Brasil é um país extremamente grande e diverso, com diferentes culturas, religiões e tradições. Os símbolos nacionais ajudam a criar um sentimento de pertencimento coletivo. Eles lembram que, apesar das diferenças regionais, todos fazem parte da mesma nação. A bandeira, o hino e outros símbolos aparecem em escolas, eventos esportivos, cerimônias oficiais e celebrações públicas. Esse momento reforçam a ideia que existe uma identidade brasileira compartilhada. A criação dos símbolos republicanos também fez parte de um processo maior, chamado desmonarquização. Isso significa retirar símbolos, ideias e representações ligadas à monarquia e substituí-las por um símbolo republicano. Ao remover a coroa imperial da bandeira e criar novos emblemas nacionais, o governo republicano buscava mostrar que um novo regime havia começado. Era uma forma de construir uma nova narrativa histórica, na qual a República representava progresso, modernização e participação política. Mesmo assim, alguns elementos do período imperial permaneceram, mostrando que a identidade nacional é resultado da comunidade e mudanças ao longo da história.
A construção dos símbolos nacionais após a proclamação da República Brasileira foi um passo essencial para consolidar um novo regime político no Brasil. Bandeira, hino, selo e brasão não são apenas representações visuais ou musicais. Eles carregam ideias, valores e projetos de um país. Por meio desses símbolos, a República buscou criar uma identidade nacional, reforçar a unidade do país e marcar a transição da monarquia para um novo modelo de governo. Mesmo mais de um século depois, esses símbolos continuam presentes no cotidiano dos brasileiros, lembrando a história e os ideais que ajudaram a formar o Brasil moderno. Seu Madruga. Corinthians versus Flamengo. Eu me sinto muito sozinho. Seu tamanho. Todos os outros da vila têm medo de mim. Ninguém fala comigo. Ninguém quer ser meu amigo. Eles acham que eu sou instável. Eles me procuram de vila em vila, só para me obrigar a pagar o aluguel. E quanto melhor eu fico nisso, mais medo eles têm de mim. Sou uma vítima do meu próprio sucesso. Seu Madruga, eu nem tenho um nome de verdade.